Olá, bem-vindo e bem-vinda ao nosso curso de atualização em neurologia. A gente vai trazer um videocast hoje sobre destrinchando os critérios, os novos critérios de McDonald para esclerose múltipla. Foi uma coisa que saiu aí no ano de 2024 no Congresso e só foi publicado esse ano. Parece que agora é moda isso aí. As notícias, as novidades saem no Congresso e acaba tendo um intervalo longo para publicação. E aí nós estamos trazendo agora uma visão mais crítica desses critérios. E convidado aqui hoje no nosso estúdio, o doutor Tiago Nascimento. Ele é neurologista e é um dos editores do canal Afia Neuro. Muito bem-vindo, Tiago. Prazer grande, meu amigo Druso, estar por aqui. Eu acho que esse é um tema importante, né? É como você falou, eu acho que a ideia de anunciar os critérios e depois publicar vamos ver se cola, né? É mais por aí, ver o que é que o pessoal acha, ver a posição crítica, sentir a temperatura, né? Então tá na moda mesmo, né? Tá na moda mesmo, eu acho que é por aí. Então vamos destrinchar um pouquinho disso. É isso aí. Vamos começar então. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco essa noção assim dos critérios de McDonald's e o diagnóstico de EM, mais é, uma perspectiva que a gente já faz, né? Esse critério de McDonald's, o primeiro deles, eu acho que é 97, não é? Se não me falha a memória. E aí a gente teve várias Isso. atualizações, inclusive uma das doenças que mais tem atualização de critério diagnóstico, né? Foram várias vezes. Assim, AVC nunca teve uma atualização de diagnóstico, né? Então, assim, eu queria que você comentasse a perspectiva, né? Porque sempre está atualizando, esses critérios de EM estão sempre mudando. E eu queria ver seus comentários, sua opinião sobre isso aí, e até trazer essa perspectiva também dessas mudanças, né? Pronto, Durus. Então, assim, é interessante que de esclerose múltipla você começa a pensar em várias doenças. Então, a gente veio num momento em que a gente fazia um diagnóstico unicamente clínico. Então, pensa assim, numa época que não existia ainda ressonância, já se pensava, né, já tinha ideia lá de Charcot de esclerose múltipla. Mas ali, na verdade, era um conjunto de doenças. Da esclerose múltipla mais grave, veio a NMO. Depois veio esclerose múltipla, que podia ser em criança. Será que era aquilo? Era uma MOGAD, na verdade. Então, o que acontece? Esses critérios acabam tendo a necessidade também de mudança pela questão dos diagnósticos diferenciais. Então, a esclerose múltipla acabou que foi tendo essas atualizações nesse sentido. O outro sentido da mudança, o porquê mudar, diagnóstico precoce. Então, além de eu tentar cobrir situações em que eu consiga fazer um bom diagnóstico diferencial e cair realmente em critérios mais sensíveis, é interessante para eu fechar o diagnóstico de esclerose, mas também afastar Sim. outras doenças. Então, esses dois motivos talvez sejam os principais, e além do diagnóstico precoce. Então, para resumir, três coisas, na verdade, né? Fechar bem a esclerose, fazer um bom diagnóstico diferencial e ter esse diagnóstico precoce. Então, a ideia sempre foi diagnóstico precoce. E a gente sabe que doença rara, e a gente discute bastante, né, Druso, sobre isso, questão de doenças raras, Sim. a gente quer o diagnóstico o quanto antes. Por quê? Doença rara neurológica, o problema é que quanto mais tempo você demora, mais incapacidade o indivíduo tem. Sabemos naturalmente que se hoje o indivíduo chegar com a retenção urinária, a última coisa que a gente vai pensar naquele momento é esclerose múltipla. Vamos pensar em infecção urinária, vamos pensar se ele tem uma cistite, alguma outra coisa relacionada ao aparelho urinário. Quando surgem mais sintomas, o paciente teve uma paraparesia, você já começa a direcionar. Só que a questão que foi se melhorando, entre aspas, com o passar do tempo, foi a questão de exame complementar. E aí, assim, em esclerose já se tinha um papel muito importante da ressonância, e a partir de agora caminha-se para meio que ela até substituir alguma coisa clínica. Quando você perguntou para o Tiagão, mas como é que faz o diagnóstico hoje de esclerose múltipla? Né? Você falou, poxa, e aí, como é que faz hoje? Como é que é hoje esse diagnóstico? Sim. Hoje, se a gente está lá com o paciente, a gente precisa obrigatoriamente de uma ressonância, não tem como fazer sem ressonância, e a gente precisa de clínica.
pode ser uma clínica que não seja uma clínica ainda que consiga fechar esses critérios, e aí eu vou ter que utilizar mais instrumentos. O instrumento que eu usava até antes dessa publicação é o LICOR, né, é essencial, além daquela velha observação embaixo de todos os critérios. Fazer o diagnóstico diferencial. Descartar doenças que tenham sintomas similares ou que possam simular, né? E aí vem aquela parte infecciosa, afastar quadros de sífilis, de Essa parte HIV. aí, essa parte é a letra miúda de todo diagnóstico, né? Todo diagnóstico tem essa letra miúda, É, assim. Igual você vai assinar um contrato, a letra miúda tem essa parte, né? Você tem que excluir. Eu lembro bem, Thiago, assim, de uma época, eu lembro assim, a gente tinha uma época que a gente fazia assim, eu lembro assim, mexi com esclerose múltipla, trabalhava com esclerose múltipla. Às vezes a gente pegava um paciente, tinha aquela ressonância, e fala assim, qualquer especialista que você mostrasse ressonância, o cara vai falar, pô, esse paciente tem esclerose múltipla. Mas aí ele não tinha tido um surto clínico. Aí você ficava, né, aham. com aquele diagnóstico ali na sua mão sem tratar o paciente. Outra situação também, é às vezes você pegava um paciente que tinha tido um surto clínico, e você via ali que ele já tinha uma ressonância ali que tinha várias lesões, e ele ficava com um CIS, e aquilo ficava só aquilo mesmo, né? Ficava por aquilo mesmo, né? Ficava por aquilo ali. Eu acho que você já começou até a falar um pouco, mas eu queria que você comentasse assim, quer dizer, por que é tão importante esses critérios novos e que é a perspectiva que a gente tem desses novos critérios na prática clínica? Você começou a contar, acho que continue contando. Beleza, beleza. Não, Druz, é bem isso que você falou, assim, você trouxe uma coisa que é legal, que é uma coisa essencial em esclerose múltipla. Enquanto a gente não tiver o costume de ver imagem, e aí Druso já faz isso, eu já faço isso, o Felipe já faz isso, que é o quê? Bate o olho na imagem e você vai tentar, pô, vou encaixar aqui alguma doença. Essas imagens estão parecidas com o quê? A gente sempre teve esse sentimento, né? Quando a gente vai para a esclerose múltipla, de chegar assim, rapaz, isso aqui é uma M. Isso aqui é uma M. Esse sentimento sempre existiu. E o critério, ele vem trazer a importância desse sentimento quanto à questão da imagem, mais fundamentado. Então, qual a importância hoje desse critério? O critério valoriza muito mais a neuroimagem, principalmente aqueles achados que são bem característicos, né? Então, assim, a gente sempre discute, né? Eu sempre falo que a pessoa que trabalha com neuroimunologia, mesmo que tenha poucos pacientes, mas trabalha com neuroimunologia, tem que ter duas pessoas de bolso. Tem que ter o neuroradiologista de bolso, que não necessariamente significa que vai ser um excelente. É uma pessoa que discuta com você, meu amigo. Não precisa ser o cara Master Plus. Não, um cara que chega assim, pô, meu irmão, tô aqui com dúvida, né? Então eu queria saber aqui como é que eu faço aqui. Vamos repetir a imagem. Ah, não, Thiago, faz aqui um corte aqui, vamos fazer um corte e tal. E o oftalmo de bolso. São os dois que te ajudam em neuroimunologia, porque com esses dois muda tudo do diagnóstico. Muda tudo do diagnóstico. Então imagine que eles auxiliam muito. Então o sinal da veia central, que é o primeiro sinal que eu estou falando aqui, ele já existia, já existem esses sinais, claro, mas a gente percebia que volta e meia, um radiologista que a gente sempre discutia, inclusive, ele chegava e falava assim: olha, aqui, cara, tem sinal da veia central, então eu acho muito difícil ser outra coisa. Então imagine que agora, nesses critérios, dizer que eu tenho uma quantidade específica de sinal da veia central já me diz assim, cara, isso aqui é esclerose múltipla. Lógico que não é apenas a imagem. Dependendo de cada situação, eu vou encaixar essa imagem. Mas esse é o papel da imagem. E aí eu venho para outro sinal que era muito menos falado, né? A gente, talvez para muitas pessoas, as pessoas não conheciam tão bem, que é o sinal do halo paramagnético. Lógico, esses sinais, e aí vem já uma provocação, né, Druz? Esses sinais implicam muitas vezes em você ter uma imagem de qualidade, sim, porque esclerose você precisa de imagem de qualidade. Mas o nosso coleguinha ali já conseguia ver, principalmente o sinal da veia central, ele já conseguia ver lá com 1,5 Tesla, não precisava de 3 Tesla. Ah, mas 3 Tesla aumenta a sensibilidade. Perfeito. Mas lembre que estamos em Brasil, a gente vai fazer o que a gente puder. Então, a parte de Mas neuroimagem que eu tenho que trazer para você. eu acho até assim, Não, pode esses dizer, pode critérios, igual dizer. você citou, né? O final da veia central
e o sinal do halo paramagnético, ou do rim paramagnético, né? Porque do inglês eles vêm do, Isso. né? Aham. A tradução seria, né? Ao pé da letra seria o rim paramagnético, né? Porque ela forma Isso, um isso. anexo, assim, um rimzinho em volta da Um lesão. anexozinho. Eu acho que o legal desses sinais é que eles trazem muita especificidade, né? É um sinal que não é Sim, tão comum você perfeito. ver isso nos pacientes, mas na hora que você vê, Isso. eu acho que, por exemplo, um paciente com uma doença microvascular avançada, né? Supondo, um paciente hipotético aqui, 55 anos, hipertenso, dislipidêmico, tabagista, e você vê uma doença microvascular, você ali não consegue explicar claramente, porque ele tem lesões microangiopáticas, mas se você vê um Uhum. sinal do halo paramagnético, você fala, ih, agora nós estamos, né? Porque isso aqui É, parecia ser uma microangiopatia, agora você tem um sinal extremamente específico para a esclerose múltipla. É um cara que vai merecer um líquor, né? Que seria um paciente, você vê uma doença e sim, microvascular num cara de 55 anos, hipertenso, diabetes, tabagista, tá bom. Normal, nada de é, extraordinário, né? E aí isso. a gente começa a direcionar isso para o outro lado. São critérios muito, muito interessantes de especificidade. Eles deixam o diagnóstico mais específico mesmo, né? Você consegue, de repente, É, com um paciente que. é. Porque não é comum você achar esses sinais, né? Igual você está falando também, pô, você precisa Não olhar uns é, três não telas, é. é difícil de. Né? São sinais difíceis de. Mas uma vez encontrados, você fala assim, pô, que tem coelho nesse mato, né? Uhum. Isso. Não, Druz, isso que você trouxe é perfeito, porque o que é que eu tô querendo dizer? Não é porque tá lá, é, eu preciso de 6 sinal da veia central e um e tal coisa, que eu só vou cumprir aquilo da tabela. Não é isso. Não é isso. Eu digo para você, Druz, hoje eu peço muito mais. Olha o exemplo. Hoje eu peço muito mais aquaporina. Claro que o acesso ficou melhor do que antes. Poxa, doutor, vai pedir o aquaporina num paciente que você está tentando pensar que é esclerose? Sim. Se ele fez uma neurite grave, então o que que Druzos trouxe aí? Druzos falou: não, é um paciente que eu vou guiar para um líquor. Perfeito. Não é porque tem o sinal da veia central ali e que você encontrou que você vai dizer assim: não, agora eu só vou bater só nisso aqui, não vou fazer líquor, já fechou. Não, calma, gente. A ideia é que, assim, na minha opinião pessoal, lógico que tem os critérios e tudo, é essencial o líquor. Ah, doutor, mas você já fechou. Mas eu gosto de ver a BOC lá porque já teve caso, já teve armadilha, de eu ter um paciente com um diagnóstico e mudar esse diagnóstico. E isso acontece. É a maioria dos casos? Não. Mas implica em terapias. Então, tem terapias que não vão ser efetivas ou até mesmo vão piorar certas doenças. Então, e aí eu já vou aqui para trazer mais um detalhe da ressonância, que é a questão da quinta topografia, né, Druzos? Que eu acho que Uhum. não deve ter incomodado muita gente. Essa parte aí eu acho que não incomodou muito, não. Porque a gente, como clínico, você está ali com um paciente, fez a ressonância. Se você encontra uma lesão ali no nervo óptico, num paciente que tem outras lesões características de esclerose, está dentro da síndrome clínica. Tanto é Deixa que, eu assim, a até gente sempre fala, né? É, Deixa eu pode, até te pode. fazer uma pergunta aqui, Thiago, até nesse sentido, e eu vou te colocar duas coisas que eu acho interessante. A primeira coisa, quer dizer, o que eu vejo de risco de você acrescentar o nervo óptico como uma topografia é, de repente, você chamar uma neurite óptica de outra etiologia de esclerose múltipla, né? E acho que é o risco. Você Uhum, tem uma uhum. neurite óptica, a É o etiologia é risco. outra, você acabar, né? Acho que o risco maior é esse. Eu queria que você comentasse sobre isso. E já que você entrou nessa área do nervo óptico, eu estava com a mão aqui coçando para fazer essa pergunta, já, principalmente quem não lida muito com o paciente com esclerose múltipla, é o seu oftalmologista de bolso. Por que você gosta tão do oftalmologista de bolso? Eu queria que você comentasse isso também, dentro desse contexto aí de Eu vou- neurites ópticas, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. Bom comentário. Então, assim, o nervo óptico, o Drusos trouxe uma coisa muito interessante. É, nervo óptico. Poxa, Thiago, mas aí não corre o risco desse paciente, você, por exemplo, a neuromielite óptica, um MOGAD. Aí qual é o detalhe? Do mesmo jeito que quando a gente vai para os critérios específicos dessas outras duas doenças, você entende que não é qualquer lesão no nervo óptico. E aí eu trago aquela história. Doutor, esclerose múltipla
faz lesão extensa de nervo óptico? Habitualmente não. Habitualmente não. Então, se eu pegar uma lesão extensa de nervo óptico, que eu considero aí mais do que 50% aí do tamanho do nervo óptico, eu já fico cabreiro. Se chegou em quiasma, meu amigo, muito mais cabreiro, porque é a cara da NMO, certo? Se eu pegar uma perineurite, eu estou chamando atenção Uhum. para o Mogad, por exemplo. Então, assim, não é qualquer lesão de nervo óptico que você, como clínico, vai olhar lá, pô, sou neuroclínico aqui, tô vendo, tô querendo fazer o diagnóstico, eu vi que é nervo óptico. Ah, bateu o nervo óptico, já foi. Não, calma. Como é que foi essa neurite? E aí, talvez, aquela experiência antiga nos ajude. A gente tem aqueles artigos né, Drus, que a gente comenta sobre, assim, neurite ótica típica, neurite ótica atípica. A neurite ótica da esclerose múltipla é atípica. Então, vai ser aquela neurite que vai melhorar, que não vai ter um papiledema intenso, que não vai ter sangramento, que não vai ter uma perineurite. Então, assim, é um nervo óptico e, assim, em boa parte das vezes, quando eu for para a clínica, nesse exame aí eu vou puxar o neuroftalmo de bolso, eu não vai ter nada. Vai ser retrobulbar. Então a gente vai olhar ali, vai ver e vai, olha, o oftalmo vai dizer, tá normal, Tiagão. E aí eu vou, a provocação de Drusos para o oftalmo de bolso é porque é o seguinte, existem doenças oftalmológicas exclusivamente que podem simular esclerose múltipla. E a questão confundidora, muitas vezes, é em que momento você está pegando o paciente. Habitualmente, os pacientes que às vezes chegam para a gente não sabe nem como é que foi o contexto agudo. Então, não sei se esse paciente já pulsou. Ah, não, já pulsou, já usou um corticoide, já demorou 2 meses, só veio no oftalmo mesmo. Recentemente mesmo, no consultório, eu atendi uma paciente que tem 2 meses que teve uma perda visual. Então, a gente já perdeu o time, já mudou alguma coisa ali. Se esse oftalmo olha com cuidado, bate o olho e diz: olha, Tiagão, isso aqui é uma doença oftalmológica. Isso aqui é um Volt. Como chegou recentemente o Volt Koyanagi Arada, quando eu fui ver, ele disse: olha o fundo de um paciente, olha, faz lá aquela retina, o exame da retina e vê que é uma doença muito característica. Então, o oftalmo de bolso nos ajuda muito no diagnóstico diferencial. Então, essa é a provocação. E aí, Drusos, é lógico que é importante você ter alguém na região que nos ajude nesse contexto. Então, nervo óptico corre o risco, como o Drusos trouxe, de eu diagnosticar, entre aspas, errado uma esclerose, botar no bolo da esclerose mais outra coisa, corre. Agora, cabe a você fazer as outras coisas. Então, não é porque eu vou fechar o critério com o nervo óptico, só estava faltando agora o nervo óptico, porque eu não vou fazer líquido, né? Que eu não vou olhar, buscar esses outros sinais, que eu não vou entender um pouco da clínica, que eu não vou mandar para o oftalmo se eu tiver dúvida, se a neurite foi atípica. Sim. Então, Druz, é mais ou menos E por aí. eu acho que você trouxe muito bem essa questão do nervo óptico. Eu acho que é legal porque, assim, às vezes a gente via aquela situação que você te pegava um paciente, às vezes, que e já tinha tido, às vezes, uma lesão clínica, até daquele ponto antigamente, né, pelo menos dois surtos, né? Às vezes já tinha tido um surto com uma Isso. lesão que era característica, que você já tinha ali uma topografia, e aí o segundo surto dele era uma neurite óptica, e esse cara não fecha diagnóstico, ou não fechava, né? Ele não fecharia, ele tem um surto clínico com uma lesão, aí ele tem uma segunda lesão, que era no nervo óptico, e ele não fecharia diagnóstico, e a gente tem, o entendimento que a gente tem hoje, né, é que o tratamento mais precoce, ele muda completamente a história natural da doença dessas pessoas, né? Ele tem um prognóstico muito melhor. A gente vai encerrar por aqui esse pedaço, e a parte da frente agora, a próxima parte, ela é exclusiva para quem está fazendo o curso de atualização. Agradecer o Thiago pela presença aí, pelas explicações, e eu aguardo vocês ali no nosso curso de atualização, na próxima sessão do nosso videocast. Um grande abraço a todos e todas. Um grande abraço, Thiago. Abraço, abraço, meu amigo. Vamos continuando aí, viu?